Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 12, onde a gente vai tratar do módulo, da equação e da função modular. Vamos lá? Inicialmente, a gente vai pensar um pouquinho na definição de módulo. O módulo também pode ser chamado de valor absoluto de um número. Bem, a gente pode imaginar a definição de módulo pela definição geométrica. Se a gente pega, por exemplo, a reta numérica, ou seja, o eixo x, eu imagino aqui, por exemplo, do 0 até o 5, entre esses dois pontos, a gente tem 5 unidades separando eles. E se eu pegar aqui do menos 5 até o 0, o que separa também esses dois pontos são 5 unidades. No caso aqui, o menos é para dizer que a gente está à esquerda da origem. E o mais daqui desses 5 é para dizer que a gente está à direita da origem. Mas o que separa esse ponto daqui são 5 unidades, assim como aqui até esse ponto também são 5 unidades. Então, é a partir dessa interpretação geométrica que a gente faz a definição de módulo. O módulo ele tem a ver com a distância entre dois pontos numa reta. Então, desse ponto para esse eu tenho 5 unidades, como assim desse ponto para esse também são 5 unidades. Então, a gente já percebe que tanto nessa situação quanto nessa, o módulo, já que ele é uma distância, a gente vai considerar essa distância sempre sendo um número positivo, ou na pior das hipóteses ele vai ser nulo. Tá? Bem, pensando então dessa maneira, a gente vai considerar então a seguinte representação do módulo de um número real. A gente vai usar essa simbologia. Toda vez que eu quiser saber o módulo de um número real, ou também chamado valor absoluto, a gente vai chamar esse número por x. Então, esse x é um número real, pode ser grande, pequeno, negativo, positivo, inteiro, fracionário, qualquer tipo de número real. Só que a gente coloca esse número aqui entre essas barrinhas. Então, essas barrinhas aqui é a representação ou notação que nós usamos para um número real. Então, o módulo dele. Então, no caso aqui, vamos definir então o módulo de um número real. Bem, o módulo do número real, se aqui dentro o número for positivo, ou seja, maior ou igual a zero, sendo positivo, o módulo dele é ele mesmo. Então perceba que o módulo ele não muda em nada se o número é positivo. Se o número aqui dentro é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Em contrapartida, se o número que tiver aqui dentro for negativo, ou seja, menor que zero, sendo menor que zero, o módulo dele vai ser o oposto desse número. Ou seja, vai ser menos menos x, pela regrinha de sinais, aqui vai ficar positivo. Então percebe que o módulo ele acaba pegando esse menos e transformando sempre o resultado aqui no número positivo. Ou seja, está em acordo com essa definição que a gente colocou aqui. Então o módulo de x é o próprio x, se ele é maior ou igual a zero, mas se ele for negativo, ele vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, toda vez que o número aqui for negativo, você pega o oposto dele, para dar um número positivo. Tá bem? Exemplos disso, para ficar claro, vamos tomar como exemplo exatamente essa situação. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a distância de 5 até 0. Então, a distância aqui de 5 até 0 vai ser 5 menos 0, que vai dar o próprio 5. Então, como aqui é 5, o módulo de um número positivo é ele mesmo, é o próprio 5. Em contrapartida, se a gente quiser saber a distância do menos 5 até o 0, de menos 5 até 0, daria menos 5. Só que a gente toma isso em módulo, como aqui é negativo, pela definição que a gente usou aqui, se o número aqui dentro do módulo é negativo, a gente vai pegar o oposto dele. Então, vai ficar menos menos 5. Menos com menos vai dar mais. Então, percebe que daqui para cá, o que nós fizemos foi trocar o sinal do que tem aqui dentro. Então, quando aqui for negativo, você troca o sinal dele e fica positivo. Então, tanto nesse caso quanto nesse, a gente está falando de distância como sendo sempre um número positivo. Então, para você guardar aí, lembre-se que o módulo de um número é sempre um número positivo. Tá? Quem trouxe essa representação do número colocado entre barrinhas foi um matemático alemão chamado Weierstrass. Então, ele que trouxe, né, a notação dessa simbologia aqui das barrinhas para a gente representar o módulo de um número real. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho da equação modular. O que é uma equação modular? A gente define equação modular para toda equação que tiver a variável, geralmente a nossa variável é o x, dentro do módulo. Então, quando você pegar uma equação que você tiver as barrinhas e a variável x estiver dentro dela, isso é chamado de uma equação modular. Então, no caso aqui, alguns exemplos disso. Aqui, ó.
x mais 5 igual a 8. Percebe que aqui a variável ela foi colocada dentro do módulo. Então, isso aqui é uma equação modular. Um outro exemplo disso está aqui. 2x mais 1 igual a x menos 3. Aqui você tem um x do lado direito dessa equação, mas aqui do lado esquerdo você tem um x aqui que está dentro do módulo. Portanto, isso aqui é uma equação modular. E calcular uma equação nada mais é do que determinar o valor do x. Mesmo que seja uma equação modular, o que interessa aqui é descobrir qual é o valor do x que torna essa sentença aqui verdadeira. Então, qual é o valor do x que eu coloco aqui e coloco aqui que tornam essa sentença verdadeira? Ou seja, um lado acaba sendo igual ao outro. Perceber um detalhe importante. Aqui desse lado, nessa equação modular, isso aqui já é um número positivo. Então, não tem nenhum problema. Em contrapartida, como aqui tem um x do lado direito, o que acontece? Esse x aqui aparecendo no lado direito, ele não pode ter qualquer valor. Né? Perceba que esse x aqui ele vai ter que ser um valor de tal maneira que essa continha aqui seja maior do que zero. Por quê? Porque pela definição, isso aqui sempre tem que dar positivo. Então, sendo positivo, toda vez que você tiver um x aqui à direita, numa equação modular, se tiver aqui um x do lado direito, você vai ter que estabelecer aquilo que a gente chama de condição de existência da equação. Então, qual é a condição de existência para que essa equação exista? Que esse lado direito aqui seja positivo. Então, se a gente pensar que isso aqui é a nossa equação modular, x igual a, uma equação modular. Então, esse a ele pode ser positivo, se o x aqui for positivo. Se aqui dentro for negativo, eu tenho que pegar o oposto dele. Ok? Então, esse a ele tem que ser obrigatoriamente positivo. Então, esse lado aqui da equação, a condição de existência, é que se tiver um x desse lado aqui, ele tem que ser maior do que zero. Essa é a nossa condição de existência. Então, aproveitando, vamos resolver esses dois exemplos aqui para a gente ver uma aplicação da equação modular. Vamos pegar primeiro esse exemplo. Então, exemplo, primeiro, resolva essa equação. Ou seja, quais são os valores do x que tornam essa sentença verdadeira? Ou seja, o lado esquerdo fica igual ao lado direito. Bem, aplicando essa definição aqui, se aqui é positivo, aqui também é positivo. Então a gente vai fazer x mais 5 igual ao próprio 8. Essa é a nossa primeira possibilidade de resposta, certo? Considerando que aqui é positivo, aqui também é positivo. Então ficou x mais 5 igual a 8. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, passo 5 para o outro lado, vai ficar menos 5. 8 menos 5 vai dar 3. Percebe que isso aqui é solução? Por quê? Porque se eu colocar aqui 3, 3 mais 5 vai dar 8. E módulo de 8, que é um número positivo, é ele mesmo. A outra solução possível é você imaginar que isso aqui é o oposto. Então a gente vai colocar aqui menos 8. A gente está condizente com essa condição aqui. Então vamos colocar lá agora. Então copio o que está aqui dentro, x mais 5. E agora vamos pegar o oposto de 8, menos 8. E aí vamos calcular o x. Então passando aqui o 5 para o outro lado, vai ficar x igual a menos 8. O mais 5 vai para o outro lado, menos 5. Menos 8 com menos 5 vai dar menos 13. E aí perceber que isso aqui também é uma solução para essa equação. Por quê? Porque se a gente colocar aqui menos 13 aqui dentro, menos 13 com mais 5 vai dar menos 8. E o módulo de um número negativo, menos 8, é o próprio 8. Então está condizente com essa definição. Então aqui a gente tem duas soluções, o menos 13 e o 3. As duas são soluções possíveis para essa equação modular. Vamos fazer agora essa equaçãozinha aqui modular, o caso B. Então resolvendo isso aqui, quais são os valores do x que tornam essa sentença verdadeira? Ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Como aqui tem um x do lado direito, a gente tem que estabelecer a condição de existência. A condição de existência, né, é que o x menos 3 seja maior que zero. Então, o que tiver aqui do lado direito tem que ser maior do que zero. Então, se isso aqui tem que ser maior que zero, pega o menos 3, passa para o outro lado, então o x tem que ser maior que 3. O que significa isso? Que se a gente resolver essa equação e o x não for maior que 3, que a gente achou, ele não é solução do problema. Obrigatoriamente o x que eu vou calcular aqui tem que ser maior do que 3. Essa é a condição para a solução pertencer a essa equação modular. Então vamos resolver aqui. Primeira coisa, vamos pegar isso aqui e considerar que isso aqui é positivo. Então pego 2x mais 1, copia para cá, considero isso aqui positivo. Igual nós fizemos aqui, ó, primeira parte positiva. Virou uma equaçãozinha no primeiro grau, passo o x para cá, vai ficar menos x. Pego 1, joga para o outro lado, menos 1. Então aqui ficou menos 3, que já estava aqui, e esse 1 foi para o outro lado, menos 1. 2x menos x dá o próprio x. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, você já percebe que esse menos 4 não é solução dessa equação, pela condição de existência. O x tem que ser maior que 3. E aqui deu menos 4.
Então essa resposta não é válida para essa equação modular. A gente vai ter que desprezar essa resposta. Mas a gente tem uma outra solução ainda, que é pegar o que está aqui dentro e igualar ao oposto disso, por essa definição aqui. Então copio o que está lá dentro, 2x mais 1, e pego o oposto disso aqui. O oposto disso é menos essa expressão. Então, quando a gente coloca isso aqui, a gente vai primeiro desenvolver aqui o joguinho de sinais, copia aqui 2x mais 1, igual, aqui vai ficar menos vezes x vai dar menos x, menos vezes menos 3 vai dar mais 3. Agora resolve essa equaçãozinha do primeiro grau. Pega o menos x, joga para o outro lado, vai dar mais x. Aqui ficou 3. E aqui eu vou pegar o 1, vou jogar para o outro lado, vai ficar menos 1. Então aqui vai ficar 2x mais x, vai dar 3x. E aqui 3 menos 1 vai dar 2. Pega o 3, joga para o outro lado dividindo, então x igual a 2 terços. Mais uma vez, o que são 2 terços? É por volta de 0,67. Então x aqui deu 0,67. Como ele é menor do que 3, não vale, porque a nossa condição de existência é que ele seja maior do que 3. Então essa resposta não é válida, essa resposta não é válida, portanto, nesse caso, para essa equação modular, a solução dela é vazia. Ela não tem resposta, ao menos no conjunto dos números reais. Essa aqui teve duas respostas, essa aqui não teve nenhuma. Tudo bem? E agora a gente vai tratar um pouquinho da função modular. O que é a função modular? É toda função que a variável da função, que geralmente é o x, está dentro do módulo. Então a gente pode representar y igual módulo de x ou f de x igual módulo de x. Lembra que essas barrinhas a gente lê como sendo módulo do que está aqui dentro. Então é módulo de x. Como aqui o x está dentro do módulo, então isso aqui é uma função modular. E, portanto, toda vez que eu calcular essa função, ela tem que dar sempre um número positivo. Então, esse y ou esse f de x, quando a gente coloca o número aqui dentro, né, para determinar a função, independente do número que eu coloque aqui, se for um número real, essa função aqui vai dar sempre positiva. Então, o gráfico dela é um gráfico peculiar, porque o gráfico vai ter sempre valores acima do zero. Tá? No caso, essa é a condição que a gente está lembrando, né? Então, se aqui dentro o x for positivo, ou seja, maior ou igual a zero, a função ela é positiva. Se aqui dentro, né, do módulo tiver um valor negativo, ou seja, o x for menor que zero, a gente pega o oposto dele, para que a função sempre seja positiva. Então, um exemplo de gráfico disso seria, por exemplo, se eu te desse o gráfico exatamente dessa função, y igual ao módulo de x. Como é que a gente faria o gráfico dessa função? Primeiro, vamos imaginar que a gente vai fazer primeiro o gráfico da parte considerando esses valores aqui de x. Ou seja, a gente monta uma tabelinha e calcula o valor do y, né, ou do f de x. Então, pega os valores de x, 0 e 1. Então, pega 0 e coloca aqui dentro. Módulo de 0 é o próprio 0. Pega o número 1 positivo, coloca aqui dentro. Módulo de 1 é ele mesmo. Então, para esse par de valores, a gente consegue montar esse gráfico. Quando aqui é 0, a função é 0. É esse pontinho aqui. Quando aqui é 1, aqui também é 1. Então, quando é 1, aqui é 1. Então, aqui é a primeira parte do gráfico, para os valores positivos de x. Mas a gente pode imaginar que aqui também tem valores negativos. Então, vamos pegar a segunda parte do gráfico. Vamos montar uma outra tabelinha, pegando agora um valor negativo. Então, quando o x é 0, a gente coloca aqui 0, módulo de 0 é 0 mesmo. Mas se eu pegar agora um valor negativo, coloco aqui menos 1. Módulo de menos 1 é o oposto dele, ou seja, fica positivo, é 1. Então aqui é um par, isso aqui é um par ordenado, cada par me dá um pontinho. Então vamos desenhar o gráfico referente a essa tabela. Me daria isso aqui. Para 0 e 0 já está aqui, nós já tínhamos marcado aqui, né? E agora menos 1 e 1 está aqui. Ó. Quando aqui o x é menos 1, a função vale 1. E aí você percebe que ela é sempre positiva. A função aqui ó, é sempre positiva, ou na pior das hipóteses ela é zero. Juntando esses dois gráficos, eu vou ter exatamente a função modular de x. Então, juntando os dois gráficos, o gráfico, né, da função módulo de x é você somar esse gráfico com esse. É a união deles, os gráficos 1 e 2. Então, vai dar exatamente isso aqui. Ou seja, vai dar em V. É como se você tivesse pego a função, se você continuasse aqui a função para baixo, né, aqui você ia ter a parte negativa dela. Então a gente rebate aqui para cima, a gente faz um espelhamento. Isso aqui é um espelhamento do que seria aqui a parte negativa aqui para baixo. Tá? Então a função sempre é positiva. Mais um exemplo daqui, agora pensando numa outra função. Eu te desse essa função aqui, f de x igual ao módulo de x menos 2. Eu quero saber qual é o domínio e imagem dessa função. Então, a primeira coisa, a gente monta um gráfico.
e depois a gente vai determinar o domínio e a imagem. Primeiramente, para analisar a função, tem que lembrar que essa função está dividida em duas partes. Primeiro, imaginando que aqui dentro o número é maior ou igual a zero, e depois que ele é menor que zero. Ou seja, que aqui dentro primeiro é positivo, e depois a segunda parte imaginar que é negativo. Então está aqui, x menos 2. Primeiro imagino que x menos 2 é maior ou igual a zero. Essa é a primeira condição da função modular. E a segunda condição é que se aqui for negativo aqui dentro, ou seja, menor que zero, a gente pega o oposto dela. Então, pensando nessas duas sentenças, a gente vai ter que determinar o que acontece aqui por x, nessa condição e nessa condição. Então, aqui na primeira condição, se o x for menor que 2, aqui, ó, se o x menos 2 for maior ou igual a zero, a gente vai pegar esse menos 2 e jogar para o outro lado, ele vai como mais 2. Então, para que essa sentença aqui seja verdadeira, o x tem que ser maior ou igual a 2. Então, quando o x for maior ou igual a 2, a sentença é essa, que vai me dar o módulo da função. Já quando o x menos 2 for menor que zero, que é a segunda condição, pega o menos 2, joga aqui para o outro lado, vai ficar mais 2. Então, se o x for menor que 2, a gente vai calcular a função desse jeito. Então, perceber que quando eu tenho uma função desse tipo, ela é definida por duas sentenças. É uma função modular, mas que na hora de montar o gráfico a gente divide em duas sentenças. Uma sentença considerando primeiro que essa parte é positiva, ou maior ou igual a zero, e depois considerando que essa parte aqui dentro é negativa, menor que zero. E aí a gente pega o oposto dela. Então, quando a gente montar a tabelinha, quando a gente pegar valores maiores ou igual a 2, a gente trabalha com essa sentença. Quando a gente montar uma tabelinha com valores menores do que 2, a gente usa isso daqui para calcular a função. Então, vamos fazer isso agora. Então, a função está definida por duas sentenças e agora a gente vai fazer exatamente o gráfico dela. Para isso, montamos primeiro uma tabelinha com valores maiores ou igual a 2. Então, aqui eu coloquei 2 e 3. Começo com 2 e coloquei 3, que é um valor maior ou igual a 2. Então, quando eu pego 2, a sentença é essa. Então, eu pego 2, coloco aqui dentro, 2 menos 2 dá 0. Quando eu pegar 3 e colocar aqui, 3 menos 2, a função vai dar 1. Aqui é um par ordenado, a gente coloca aqui esses pontos no gráfico. Então, para 2 e 0, me gerou esse ponto aqui. Para 3 e 1, tá aqui, ó, quando aqui o x é 3, o y é 1, essa é a primeira parte do gráfico daquela função modular. Essa é a primeira parte. Vamos fazer agora a segunda parte do gráfico, que é para essa sentença aqui, quando x for menor que 2. Então, para x menor que 2, vamos pegar alguns valores menores que 2. Então, eu peguei aqui o 2, que já era referência, mas menor do que o 2 é o 1. Então, o que eu trouxe aqui de novidade foi o 1. Então, se eu pegar 1 e colocar aqui na minha sentença, menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, você percebe que quando x for 1, tá aqui, ó, quando x for 1, a minha função também é 1, também é positiva. Então, em qualquer situação, a função modular é positiva. Fazendo a união desses dois gráficos, a gente vai ter um gráfico exatamente assim. Ó. O gráfico da função modular x menos 2 é a união desse gráfico com esse. Então, está exatamente aqui. Então, é como se a gente pegasse, né? Se a gente tivesse continuado o gráfico dessa função aqui, pegando a parte de baixo, que é a parte negativa, quando a gente faz o espelhamento, dá isso. Então, isso aqui ó, seria exatamente o espelhamento da parte negativa aqui. Ó, tá bom? Então, aqui o gráfico dá sempre positivo. Né? A função y ela é sempre positiva. O domínio dela. O domínio é o que tem no eixo x. Então, é qualquer número real. Qualquer número real. Em contrapartida, a imagem é o que está no eixo y. Então, ela é qualquer número real, só que positivo. Então, a imagem é qualquer número real, só que tem que ser sempre um número positivo. Tudo bem? Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo também de função modular, mas para uma função do segundo grau. Então, eu quero saber como é que é o gráfico, né, da função. É módulo de x² menos 9, então é uma função modular, só que de segundo grau, e determinar qual é o domínio e imagem dela. Então, vamos usar a mesma técnica. Vamos lembrar que essa função, toda vez que ela é definida por um módulo, ela tem duas sentenças. Então, primeira parte, vamos chamar esse x² menos 9, né? Para facilitar, uma técnica que a gente pode fazer é chamar isso aqui dentro de g de x. E depois eu calculo o módulo dessa função. Então, vamos chamar isso aqui primeiro de g de x. Então, seria, se a gente traduzir isso desse jeito, é como se fosse uma simples função do segundo grau. E aí, para essa função do segundo grau, x² menos 9,
Se a gente calcular aqui as raízes dessa função, que é só igualar isso aqui a zero, a gente vai achar aqui menos 3 e 3. Se eu pegar o menos 3 e colocar aqui, menos 3 ao quadrado vai dar 9, 9 menos 9 dá zero. É uma raiz da função. Se eu pegar o 3 e colocar aqui, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9 também dá zero. Então, menos 3 e o 3 são as raízes. E aqui, o ponto de máximo dessa função é menos 9. Tudo bem? Então, aqui, o menos 9 é o ponto de máximo da função, é o vértice dessa parábola. Sabendo exatamente como é que é a minha parábola, a gente pode usar agora aquela técnica do espelhamento. Já que a minha função, o que eu quero é um módulo dela, então o que nós queremos agora é um módulo, é só você pegar essa parte aqui negativa e espelhar aqui para cima, ou seja, colocar ela invertida. E se aqui era menos 9, quando eu colocar esse menos 9 aqui dentro do módulo, ele vai ficar positivo. Vai dar mais 9. Ou seja, o módulo disso aqui, que era a função que eu estava querendo saber, é exatamente parecido com esse, fazendo o espelhamento dessa parte. Então ficou aqui para cima. Então esse daqui é exatamente o gráfico dessa função modular, que era uma função quadrática. Mas o gráfico dela é isso. E aí você percebe que o domínio dela, o domínio é o que está aqui no eixo x, é qualquer número real. Em contrapartida, o y é o que vai dar a imagem. O y sempre é positivo. Então ele também é um número real, só que positivo. Tá? Daria também para a gente fazer daquela outra maneira, dividindo isso aqui em duas sentenças. Às vezes é mais conveniente fazer traduzindo isso aqui em duas sentenças, né? Escrevendo isso aqui primeiro como maior ou igual a zero e depois menor que zero. Em contrapartida, em outras situações, é mais fácil você montar o gráfico, tirando aqui as barrinhas, considerando uma função comum, e depois você fazer o espelhamento da parte negativa. Essa é uma técnica também bastante útil. Ok? Bem, essa foi a nossa aula 12 sobre módulo, equação e função modular. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.